O anime começa, a gente já vê semi-humanos sendo chicoteados por humanos. Mas enquanto isso, nosso protagonista Banasa trata eles com gentileza e educação. Até que é pagar uma refeição pra eles, já que eles vão ter que esperar mais um pouco. Então os outros humanos começam a olhar feio pro Banasa, falando como é que esse cara tá pagando dinheiro pra um semi-humano. Até o semi-humano fica surpreso com isso. E chega a Queen falando que depois que o Banasa fala algo, ele não aceita não como resposta. Todo mundo agradece o Banasa e tal, e quando todo mundo vira de costas, ele começa a brilhar e quando a Queen olha pra trás, o Banasa sumiu já. A invocação do candidato 198 a grande herói foi um sucesso. Então ele surge em cima de uma mesa onde tem um monte de gente encapuzada em volta. E um velhinho fala, bem-vindo ao reino mágico de Clairod, candidato a grande herói. O Banasa estranha, fala que ele é só um mercador. Então o velho fala que eles invocam heróis para ajudar na batalha contra o exército das trevas no mundo deles. E agora eles vão avaliar as habilidades do Banasa. E sobe uma mulher cachorro com uma esfera falando pra ele colocou a mão ali. E o velho fala que em troca de retornar ao nível 1, depois de ser invocado no mundo deles, eles vão receber bênçãos divinas. Então aparece uma telinha falando a força, a defesa, a velocidade do Banasa, tudo, e ele tá no nível 1. E a cachorra, quer dizer, a mulher é cachorro, né? A empregada que é um cachorro, fica surpresa porque não tem bênção divina nos stats dele. Ela fala que são os stats de um humano completamente comum. Então o Banasa fala que ele é um simples mercador e tal, mas ele olha pro lado e tá todo mundo desapontado. Só que do outro lado da sala tem outro candidato a herói. Então falam que finalmente apareceu alguém que possui os poderes dignos do grande herói lendário. E o cara tem todas as stats 999. Então todo mundo se junta em volta desse cara aí e todo mundo esquece do Banasa. O cara é nomeado o grande herói e tal, e o Banasa lá só tá querendo voltar de volta pro mundinho dele, voltar a ser mercador. Então corta pro Banasa, ele tá entrando numa carruagem de madeira não muito confortável. Então ele se recorda dele falando com o rei falando que o portão pelo qual ele foi invocado já foi fechado. Ele fica meio desesperado, tipo, como é que eu vou voltar pro meu mundo agora? Então eles falam que a incapacidade de retornar ao mundo dele realmente é um fracasso da nossa nação. Sendo assim, o que a gente pode fazer é te dar permissão pra morar na Floresta de Laveza e viver sua vida lá. O resto da vida. E além de tudo tem um porém que ele tá estritamente proibido de falar sobre esse erro da nação com qualquer pessoa. Então a gente volta pra carruagem de madeira, ele vai tentar falar com o motorista e o motorista fala que não pode, não deixaram ele falar com ele. Mas com essa gentileza, com seu charme, ele consegue trocar umas palavras com o motorista. Ele fala que no mundo antigo dele os semi-humanos eram feitos de escravos, mas o motorista fala que nesse mundo deles não é assim não. Ele ganha pouco, mas vive bem. Então o papo tá bom e tudo, nosso menino Banasa tenta extrair um pouquinho mais de informações e o motorista vai lá e fecha a portinha. A viagem parece que dura uns dias e tal, mostra o Banasa dormindo nesse carrinho de madeira, não muito confortável. E então eles chegam na Floresta de Laveza. O cara então entrega uma bolsa mágica e fala que foi entregue pelo rei pro Banasa. Fala que deve ter dinheiro e comida o suficiente pra se manter por um tempinho. Então o motorista fala que provavelmente tem exércitos do Lorde do Rei Demônio perto da floresta. E fala pra ele sair dali o mais rápido possível. Só que foi ele que trouxe ele ali, né? Então Ele agradece o motorista com um sorrisão no rosto e já começa a sua aventura então. Ele pega a bolsa mágica e já sabe usar porque é igualzinho se usa no mundo antigo dele. Então ele pega um armamento que tava lá dentro. É uma espada de má qualidade que só parece bonita. Então ele olha pra trás e vê que tem 3 slimes atrás dele. No mundo antigo dele também tinha slimes e tal, só que os do mundo dele eram inofensivos. Esses daí já vão pra cima dele com um dos 3. Ele consegue derrotar os 3 bem facilmente, mas a espada já tá completamente aos pedaços. Então aparece a mensagem na frente dele falando que ele subiu pro nível 2. E as stats de força, defesa, tudo, tá com um símbolozinho de infinito. Ele não conhece esse símbolo, então não sei se no mundo dele também é símbolo de infinito, mas é que se for é um pouquinho apelão, né? E aparece a mensagem agora você pode ativar a orientação por voz, então ele ativa. E aparece um monte de janela falando que são novas magias que ele liberou. E a voz fala que feitiço de rastreamento, atração de monstros e recuperação forçada foram aplicados na bolsa mágica dele. Ou seja, o rei queria matar ele. Mas a voz fala que é possível neutralizar isso, então ele fala pra neutralizar. Então quando ele vai entrar na floresta pra procurar um lugar, aparece a voz de novo falando que a floresta de Laveza está contaminada com alta concentração de malicium. Malicium é o termo genérico para substâncias líquidas ou gasosas que fazem muito mal a humanos, emitidas e dispersadas por demônios. Então a voz pergunta, devo purificar a floresta? E o Banasa fala que sim, né? E que esse feitiço consumirá 1/3 da magia dele. Então o que ele pensa é que ele não deve ter uma grande quantidade de mana. Então uma luz absurdamente intensa começa, parece que cobre a floresta inteira. E a floresta foi purificada. Então, seu nível aumentou, seu nível aumentou, seu nível aumentou, seu nível aumentou, e essa mensagem começou a aparecer sem parar. Cortando um pouco pro Palácio do Rei, enquanto as mensagens não param de aparecer lá na mente do Banasa, a princesa tá falando que foi muito cruel o que o pai dela fez com o Banasa. E o rei fala que ele era apenas um inútil que não pôde ser o herói deles. Então chega um servo do rei falando que encontrou evidências de que a magia mais elevada, sagrada de todas, a purificação, acabou de ser usada. Então o rei fica todo animado achando que foi aquele escolhido dele, mas o servo fala que não foi onde o cara tá. Foi na verdade numa floresta do norte, na Floresta de Laveza.
Então voltamos pro Banasa e as mensagens finalmente pararam. Ele chegou no nível 367. E ele estranha que o símbolo de infinito ainda não mudou, e desliga as notificações de subir de nível. Então ele vê que a mana dele se recuperou inteira em poucos segundos. E a primeira coisa que ele pensa é que a capacidade mágica dele realmente não é nada demais. Então ele se lembra de que foi proibido de entrar na cidade. Então a voz fala, a magia mudança de aparência é recomendada, quer usar o feitiço? Ele aceita e vira uma mulher. Então ele fica com um pouco de vergonha porque ele olha para as proporções dele. Então volta a virar homem com outras roupas e outro rosto. E a voz fala que se ele quiser ir pra capital real, a magia de teleporte é recomendada. Então ele aceita e vai parar na capital real já. E ele pensa que no mundo antigo dele, esse era um feitiço que só os feiticeiros mais poderosos podiam usar. E que nesse mundo deve ser diferente. Então ele tenta, teleporte, leve-me ao meu antigo mundo. Mas nada acontece. Então ele vai atrás de uma guilda, né? Porque ele precisa de dinheiro pra sobreviver e começa a pensar que não conhece nada, né? Precisaria de uma guilda de aventureiros. Então a voz aparece de novo falando, siga em frente pra encontrar a guilda de aventureiros da cidade. E a guilda funciona igual no mundo antigo dele. Quanto mais ele trabalha, mais dinheiro ele faz. E daí vai aumentando a classificação dele, vai poder aceitar a missão mais difícil que ganha mais dinheiro. E ele se registra com o nome de Fleo, porque é o primeiro nome que veio na cabeça, que era do cachorrinho dele. Então aparece uma menininha no meio da guilda perguntando se alguém poderia acompanhar ela até a Floresta de la Vesa. E pelo jeito ela não tem muito dinheiro. E todo mundo começa a negar ela porque lá é onde fica o exército do Lorde Demônio e nem pelo maior dinheiro do mundo eles aceitariam. É tão claro que o nosso menino Banasa oferece pra se oferecer e todo mundo fica espantado. E ele fala que já foi na Floresta de la Vesa e que é muito mais rápido se eles usarem a magia de teleporte. E todo mundo da guilda fica espantado com ele saber usar a magia de teleporte, um moleque tão novo. E ele fica mais espantado ainda porque achou que era uma magia de iniciante, já que não consome muito da mana dele. Então, como o que ele tá falando é muito suspeito, começa a aparecer os Cavaleiros Reais. Porque ele não parece ser um cara tão forte, então aparece uma menina falando sequestro, escravização, tráfico humano. Tudo isso ele pode fazer com essa menininha. Então, como ele não quer deixar suspeitas, né? Porque ele não pode estar na cidade, ele fala, então por que vocês não vêm com a gente? Então eles param num beco e ele faz a magia de teleporte e vai todo mundo pra Floresta de la Vesa. Elas ficam todas impressionadas e já imediatamente pedem desculpa pra ele. Então a menininha chega perto da floresta e fala que... O que aconteceu? O Malício da floresta desapareceu? Então quando o Banasa ia falar que ele purificou a floresta, aparece uma mensagem e a voz falando, é perigoso informar a um demônio que você usou purificação. Então do nada todas as cavaleiras reais apontam as armas pra menininha. E fala, que tal você apresentar sua verdadeira forma, garotinha? Então elas falam que recentemente a guilda emitiu uma nota falando que uma jovem suspeita recentemente solicitou assistência pra ir pra Floresta de la Vesa. O que uma menininha tá querendo fazer indo pra floresta onde tá o exército do Lorde Demônio. Então quando parecia que a menininha era inocente, ela abre um sorriso completamente maléfico e fala, vocês realmente têm coragem de falar assim comigo? Então ela se transforma num lobo gigante e fala que é a Fenris, a irmã mais nova de Fengaril, dos Quatro Infernais. E fala que o irmão dela enviou ela pra observar o inimigo e encontrar comida. Então a demônio irradia Malicium e todas as cavaleiras vão pro chão, falando que não estavam esperando encontrar uma Lupina, uma demônio do nível das Quatro Infernais. Mas alguém não foi afetado pelo Malicium, o que deixa a demônio surpresa. E é o nosso menino Banasa, obviamente. Então a demônio fala que vai acabar com todas elas antes do Banasa. Então ele usa magia de teleporte pra levar todas as cavaleiras de volta pra cidade. E fica no 1 contra a loba, pensando que ele se recusa a ser morto antes de poder fazer qualquer coisa nesse mundo. O cara ainda não percebeu que ele é poderoso pelo jeito, né? Porque eu só acho que ele deve ser muito forte, né? E se aparecer o símbolozinho de infinito, e naquele primeiro cara, o herói da cidade lá que eles escolheram era 999, ele já é mais forte desde o level 2? Que é o que fala no nome do anime? Que ele é um cheater desde o level 2? Bom, mas é isso, rapaziada. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam desse primeiro episódio e tamo junto. Valeu, falou!